Seja bem-vindo ao Fides Reformata, a sua revista eletrônica. O meu nome é João Paulo Tomás de Aquino e no programa de hoje, que é o segundo programa dessa temporada, nós temos a presença do Dr. Dario de Araújo Cardoso. Dario Cardoso é professor no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, professor na área pastoral, e ele escreveu um artigo na revista, no volume 2 da revista de 2018, falando a respeito da pregação expositiva, a forma da pregação expositiva. E é sobre esse artigo que nós vamos conversar no dia de hoje com o Dr. Dario. Tudo bem, Dr. Dario? Tudo bem, Dr. João Paulo. Uma alegria estar com você e poder conversar um pouquinho sobre esse assunto bastante desafiador. Uma alegria tê-lo em nosso programa também. Pois é, você falou que o assunto é bastante desafiador. E, de fato, me parece que você está propondo uma mudança em algo que é bastante comum hoje, pelo menos nos meios reformados, não é? Fale um pouquinho a respeito dessa quebra de paradigma ou dessa mudança que você está propondo. A minha preocupação talvez seja a de resgatar algumas coisas importantes do nosso ambiente reformado. Nós temos muitos avanços no conceito do sermão expositivo, mas eu creio que a tradição reformada ela é mais ampla no quesito da forma dos sermões, de como eles devem ser apresentados. Talvez haja um encurtamento desta visão e o objetivo é que a gente possa ampliar e encontrar os meios para isto. Ótimo. No artigo você propõe uma distinção entre a pregação expositiva e o sermão expositivo. Você poderia explicar um pouco melhor qual é essa distinção que você faz? Pregação expositiva é um dos conceitos base da história reformada. Então, quando os reformadores se apresentaram para o trabalho de instrução da igreja, a pregação expositiva foi um dos seus temas e tópicos principais. Sermão expositivo é uma classificação da homilética. É uma forma de construção da mensagem cristã, da mensagem evangélica, que tem suas características e virtudes muito claramente expostas, mas que não se confunde completamente com o conceito de pregação expositiva, e é isso que eu gostaria de demonstrar neste artigo. Ok. Então existe a pregação expositiva, seria mais ou menos uma categoria, e dentro dessa categoria caberiam diferentes modos de sermão, diferentes formas de sermão, sermão expositivo e outras formas também? Eu diria que a pregação expositiva é um conceito. Um conceito. É um conceito do qual, ao qual todo sermão deve responder. Ok. E a maneira como nós tratamos o texto e apresentamos pode ser caracterizado e pode encontrar diferenças bastante marcantes, inclusive, no modo como nós trabalhamos os conceitos da pregação expositiva. No artigo você fala sobre a possibilidade de nós termos um sermão temático expositivo. Sim. O que para alguns dos nossos telespectadores seria algo bem estranho, não é? Explique, por favor, melhor esse conceito do sermão temático expositivo. Bom, então deixa eu fazer algumas classificações, João. A primeira delas é que a pregação expositiva, o conceito, é o conceito de fidelidade à Escritura e apresentação da mensagem bíblica. Quando eu pego esse conceito geral, eu posso sim entender que quando eu seleciono um texto para pregar e faço uma exposição sobre aquele texto, eu estou cumprindo o propósito da exposição bíblica. Mas se eu tomar um tema bíblico e fielmente expor aquilo que está presente nas Escrituras sobre um determinado assunto, eu também estarei fazendo a pregação expositiva. Eu estarei falando sobre como a Bíblia nos ensina sobre a fidelidade ou sobre o casamento. Mas eu posso não usar um texto específico para esta exposição. Ok. Então essa seria a diferença. Então um sermão temático expositivo é um sermão temático, ou seja, um sermão que versa sobre um determinado tema, que tem os compromissos com os princípios da pregação expositiva, que são a fidelidade às Escrituras, o compromisso com o texto e a apresentação da mensagem bíblica daquele assunto.
Ótimo. Você citou algumas características nesse final daquilo então que seria um sermão expositivo. Qualquer sermão que se adeque, uma pregação expositiva. Isso. Essa é uma das distinções que você faz muito bem no seu artigo entre pregação expositiva e sermão expositivo. Então, a pregação expositiva, quais seriam as características de uma pregação para ela entrar nessa categoria ou nesse padrão de pregação expositiva? Então, há muita discussão sobre essa questão, né, de como se pode estabelecer o conceito de pregação expositiva, mas alguns deles são bastante claros e consensuais. Então, a fidelidade às Escrituras, a dedicação e o estudo ao texto bíblico, a autoridade bíblica como a fonte daquela mensagem, a preocupação de aplicar aquela mensagem ao ouvinte, anunciando a ele o Evangelho. Então, estas coisas caracterizaram a pregação expositiva ao longo dos séculos. E o que eu quero mostrar é que o sermão, assim como o sermão expositivo faz estas coisas, outros sermões podem também fazer. Para fortalecer o meu argumento, eu tenho que mostrar também que um sermão expositivo pode não ser pregação expositiva. Não basta que ele seja baseado num texto que ele vai se caracterizar como pregação expositiva. Um sermão alegórico pode ser baseado num texto. E pode ser a explicação versículo por versículo. Interessante. Mas ainda assim ele não se adequa aos conceitos de fidelidade às Escrituras, ao conceito de estudo e exegese do texto. Várias coisas vão faltar num sermão expositivo na forma, mas não expositivo na sua característica, na sua condição. Ou seja, é possível então nós termos um sermão expositivo que não é uma pregação expositiva. Muito interessante. Nós vamos parar para o nosso intervalo, mas daqui a pouco nós vamos voltar para continuarmos conversando um pouco mais a respeito desse assunto muito importante que tem um impacto tão grande nas nossas igrejas, já que uma das nossas principais funções é a pregação da palavra. Daqui a pouco nós voltamos. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é adulto, criança ou adolescente. Por aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino infantil à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, cada vez mais perto de você. Seja bem-vindo de volta ao Fides Reformata, sua revista eletrônica. O Fides Reformata é um programa do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação e você encontra as nossas revistas online no website do Andrew Jumper. O website fica no endereço cpaj.mackenzie.br, cpaj.mackenzie.br, e ali você vai encontrar diversas informações a respeito dos nossos diversos programas de pós-graduação, vai encontrar também a revista Fides Reformata, vários outros recursos, então visite o nosso website. No programa de hoje, nós estamos aqui com o professor Dr. Dario de Araújo Cardoso, e estamos conversando a respeito do último artigo que ele escreveu na Fides Reformata, que é a respeito da forma da pregação expositiva. O Dr. Dario fala que a pregação expositiva é uma categoria e diversos tipos de sermão, o sermão temático, por exemplo, pode se enquadrar nessa categoria de pregação expositiva. Eu queria perguntar para o Dr. Dario agora, para ele explicar um pouquinho a respeito do que é um sermão expositivo. Ele já disse para nós o que é uma pregação expositiva, o que é o sermão expositivo, propriamente dito. Uma das razões dessa discussão, João Paulo, é que essa descrição do que é um sermão expositivo é bastante complexa.
Quando você consulta os manuais de homilética, você vai encontrar definições bastante diferentes, como sermão expositivo é aquele em que o pregador escolhe um texto em sequência do outro por um determinado período. Lectio contínua. Lectio contínua. Você vai encontrar pessoas dizendo que sermão expositivo é aquele que vai tratando versículo por versículo e explicando, que seria uma forma de homilia. Você encontra Haddon Robertson, por exemplo, dizendo que sermão expositivo é aquele que traz a ideia central de um texto. Você tem outros autores que vão dizer, Albert Mohler, por exemplo, vai dizer que o sermão expositivo é aquele que tira a sua mensagem, a sua estrutura de um texto. Então perceba que a ideia de sermão expositivo ela é bastante diversa. Por quê? Porque todos eles servem, e sim, no nosso trabalho como pregadores, nós usamos um pouco de cada destas coisas, todos eles servem para transmitir a mensagem bíblica com fidelidade, na autoridade da Escritura e assim por diante. Na sua prática de pregador, qual é o tipo de sermão que você mais usa? A minha experiência e a minha formação é mais ligada à exegese. Então, eu tenho maior afinidade com o sermão expositivo, que trabalha o texto versículo por versículo ou sessão por sessão. Tá? Mas eu tenho me esforçado, inclusive, em alguns momentos, a trazer algumas variações nesse aspecto. Até porque, João Paulo, nós temos que lembrar que o trabalho do pastor não é só o sermão, mas ele dá aulas de escola dominical, ele dá palestras, ele tem devocionais e meditações para fazer, e todas elas, estudos bíblicos, e todos eles têm que apresentar a mesma característica da pregação expositiva, embora nem sejam sermões. E esse é o desafio que eu quero trazer através dessa reflexão. Você poderia citar algum pregador que pratica esse tipo de sermão temático expositivo? Você poderia citar alguém? É bom a gente não tratar dos casos atuais, mas há exemplos históricos importantes. Você pode pensar, por exemplo, que Calvino, quando começava uma série de sermões, fazia o primeiro sermão apresentando as características gerais de um livro. Isso certamente não é um sermão expositivo em nenhuma das categorias. Mas talvez o exemplo mais clássico, mais claro disso, é o sermão de Pedro em Atos 2, que é considerado como um dos ícones, né, dos sermões básicos da pregação, o primeiro sermão da igreja cristã, né, e ele é um sermão temático. Ele é um sermão a partir do qual onde Pedro discute o derramar do Espírito Santo a partir do texto de Joel e de 3 salmos que ele cita. Então, Pedro ele vai apresentar como aquele ensino do Antigo Testamento dizia respeito a derramamento do Espírito Santo e a indicação de Cristo como o Messias. E isto é um sermão temático. Ótimo, ótimo. Então você trouxe para o seu lado o apóstolo Pedro como uma das evidências de que é possível apresentar ou pregar um sermão temático expositivo. Muito interessante mesmo. O que motivou você, Dario, a escrever esse artigo? Qual foi... O que o levou a isso? Bom, como eu disse, uma das coisas é que nós precisamos enfatizar melhor as características da pregação expositiva. E é importante que isso seja bem conhecido para que nós não reduzamos esse conceito à forma do sermão propriamente. Isso, então, ajudará os próprios pregadores de sermões expositivos a fazerem um bom trabalho, desde que eles consigam identificar a diferença entre forma e conceito. Outra coisa que eu acho importante, que me levou a essa discussão, é que nós temos que ajudar os nossos pregadores a reconhecer princípios teológicos fundamentais. Um deles é o princípio da analogia das Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster estabelece que a explicação de um texto ela deve estar
regulada pela compreensão de outros textos da Escritura. A tradição reformada sempre fez isso, mesmo usando sermões num texto específico, sempre os pregadores reformados procuraram mostrar como aquela mensagem, como aquela ideia se refletia em outras passagens bíblicas. Não é um sermão temático, mas usa dos elementos, por exemplo, do sermão temático, para poder reforçar e fortalecer um sermão expositivo que deve dar conta da teologia bíblica. Muito interessante. Rapidinho, porque o nosso tempo praticamente já acabou, mas seria possível então usar esse contexto e aplicar esse conceito, melhor dizendo, para outros tipos de sermão, sermão biográfico, outros tipos de sermão também? Sim, a ideia é essa, nós estamos lançando a discussão. O sermão temático ele é mais conhecido e por isso foi usado como exemplo, mas a ideia é que todas as formas propostas de sermão pudessem ser analisadas, conduzidas a partir deste princípio da pregação expositiva. Muito legal, muito obrigado pela tua presença aqui no Fides Reformata. Um prazer. Uma alegria tê-lo aqui e uma alegria ter você também assistindo o nosso programa. Eu espero que você se interesse mais por esse assunto. Se você quiser ler melhor a respeito da proposta do Dr. Dario, você pode acessar a Fides Reformata online. Você entra no website do Andrew Jumper, cpaj.mackenzie.br, e você vai na revista número 2 de 2018 e ali você encontrará o artigo do Dr. Dario. Que Deus abençoe a você e a todos os seus familiares e até o próximo programa.